Boa tarde. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Boa tarde. Tudo certo? Tá bom. Eu vou falar sobre um Python runtime sem Global Interpreter Lock em Golang, o Grumpy. Quem aqui sabe o que é um Python runtime? Tá, é a coisa que roda o Python. Tem o CPython, tem o PyPy, tem vários. Quem aqui sabe o que é um Global Interpreter Lock? Beleza, é um negócio que não deixa dar merda. Quem aqui sabe o que é Golang? Muita gente conhece Golang, embora não todos. Tudo bem. Se vocês quiserem acompanhar no próprio celular, você pode tirar a foto daquilo ali e acompanhar por aí. Também é online. Quem me mandou para cá foi a GetNinja. Eles estão pagando para eu vir para cá. É uma plataforma de pedidos profissionais que tem cobertura no Brasil inteiro. Você pode pedir qualquer coisa, tipo pedreiro, encanador, eletricista e buffet completo, diarista, tudo mais. E funciona online, pelo aplicativo. Na GetNinjas se usa principalmente Ruby, mas Python e R na parte de Data Science, que é onde eu trabalho. Eu trabalho com a parte de Data Science. Tem JavaScript, JavaScript, e eles estão contratando. Então, se vocês quiserem trabalhar lá, pode mandar currículo. Eu vou sortear umas almofadas no final também. Quem trabalha lá ganha automático. E o jabá está completo. A gente aqui veio para falar de paralelismo em CPython, paralelismo em Golang, do Grumpy Transpiler e dos internos do Grumpy, como é que ele funciona. Paralelismo em CPython. Para fazer essas slides aqui, para organizar a cabeça, eu fiz um artigo, se vocês quiserem ler depois. Todos os links que vocês virem na apresentação, tem a apresentação depois para vocês. Vocês podem clicar e ele te leva para um lugar que explica melhor. Tá. Primeiro, a gente vai falar em CPython sobre concorrência e paralelismo, que não é a mesma coisa. A gente já viu em umas 3 palestras sobre isso. Global Interpreter Lock e Threading, Multiprocessing e Async.io. Primeiro, concorrência é diferente de paralelismo. Vocês já ouviram isso em outros lugares. Paralelismo, as coisas realmente acontecem ao mesmo tempo. Você tem 2 CPUs e as duas estão rodando ao mesmo tempo. Concorrência, você tem 2 trabalhos para ser feitos. A CPU começa a fazer primeiro, ela para, faz um pedacinho do segundo, ela para, volta para o pedacinho do primeiro, ela para e volta para o pedacinho do segundo. Concorrência e paralelismo são 2 coisas diferentes. Tudo bem? Tá bom. Em Python, para fazer concorrência, a gente tem threading. Threading é a biblioteca mais comum para fazer concorrência. Mas você não pode abrir 15 mil threads e esperar que elas rodem ao mesmo tempo mesmo. Elas vão rodar com concorrência, não com paralelismo. Por causa do Global Interpreter Lock. Só roda uma por vez. Tá bom. Só roda uma por vez. Só aquela que conseguiu o Global Interpreter Lock. Se você tem 16 cores na sua máquina Master Blaster, você vai rodar uma thread por vez. As outras não vão conseguir rodar. Para resolver... Tá, por causa do Global Interpreter Lock. Para conseguir fazer isso funcionar com vários processadores, a galera fez um negócio chamado Multiprocessing. Então você tem um programa que pode usar vários processos Python, e cada processo tem seu próprio lock, com várias threads dentro e tudo mais. Então, se você tiver uma thread por processo, você pode ter 16 processos, com 16 rodando ao mesmo tempo em seus 16 processadores, e todos rodam realmente ao mesmo tempo, paralelo. Só que eles não conseguem conversar entre si com toda a liberdade. Eles só conseguem transferir dados de um para o outro que sejam pickable. Você não consegue mandar um generator, você não consegue mandar um ponteiro de arquivo. Dá para fazer a maioria das coisas que você quer, mas é uma grande gambiarra que funciona muito bem, na minha opinião. A outra opção que a CPython padrão te entrega são green threads. Assim que I/O, se estiver trabalhando com Python 3, de Event, Twisted, essas coisas. Como é que isso funciona? Você geralmente tem uma thread principal. Essa é uma thread principal, tem uma quantidade de threads de aplicativo dentro dela, em que ela gerencia quem que vai rodar ao mesmo tempo. Tá, você abre 5 Async.io, 5 Twisted Threads, e fala, olha, agora pode trocar para outra. E o processador lá no M vai lá e escolhe qual é a próxima. Você tem geralmente um loop infinito dentro da thread principal, do CPython, e threads virtuais de aplicação trocando ali embaixo. Tudo bem? Tá.
O problema disso é que as threads principais... Deixa eu voltar aqui. O problema disso é que as threads, essas green threads, elas também não conseguem rodar ao mesmo tempo, porque elas estão em cima de uma thread de sistema apenas. Essa uma thread de sistema apenas tem o Global Interpreter Lock, mas ela não consegue rodar as 3 Gs embaixo. Se você colocar outra thread de sistema, só uma das duas vai rodar ao mesmo tempo. Não dá para fazer paralelismo, só concorrência desse jeito. Bom? Em Golang não é assim. Também você pode ler lá. Em Golang, os caras colocaram um negócio chamado Processing Context. Bom, primeiro que Golang não tem Global Interpreter Lock, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas tem uma coisa chamada Processing Context. Você pode ter, nesse caso, 4 threads verdes, essas green threads, as bolinhas ali, prontas para serem rodadas. Só uma vai conseguir rodar ao mesmo tempo, mas o Golang consegue ter o Go Runtime consegue ter outra thread de sistema do lado, com um Processing Context para essa outra thread de sistema, e transferir aquelas 3 threads que estão, green threads que estão paradas, bolinhas ali, para essa outra e paralelizar. Ele consegue realmente rodar 2 Go-Routines ao mesmo tempo, se você tiver 2 processadores. 16 Go-Routines, se você tiver 16 processadores. Porque ele transfere as Go-Routines entre Processing Contexts. Ela saiu para fazer I/O, beleza. Ele cria outro Processing Context e transfere as Go-Routines que estão na fila para esse novo Processing Context e roda o máximo que ele conseguir nos seus processadores. Tá. É o que eu estava falando antes. Quando uma thread de sistema sai para fazer I/O, ela para por alguma coisa, vai fazer uma syscall, o sistema operacional arranca ela da CPU e vai por outra. Ele não precisa parar a execução da GoRoutine, porque a próxima que entrar... steal. Como é que fala isso? Rouba o Processing Context de uma que esteja parada. Então, quando a M0 vai parar, a M2 assume o P0 e vai fazendo isso. Então, você tem todo o tempo as CPUs rodando a quase 100% com o seu trabalho. Bem? Sobre Global Interpreter Lock em Golang, não tem Global Interpreter Lock. Primeiro que Golang não é interpretado. Ele é compilado. Segundo, que quase não tem locks porque a sincronização é via channels. Todo mundo sabe o que é channels? Beleza. Channels em Golang, a maneira que eu entendi, é que não são locks, é uma fila de espera. Você tem uma área de troca, o menininho da esquerda coloca um negócio dentro, o menino da direita vai lá e arranca quando aparecer alguma coisa. É um lock implícito, mas é mais fácil de fazer concorrência desse jeito, na minha opinião, e assim fica mais fácil. Outro motivo para a gente não precisar de Global Interpreter Lock no Golang, Global Lock no Golang, é que o Garbage Collector dele é meio mais avançado do que o do CPython. Tem uma talk enorme, se vocês clicarem nesse link, e que o cara fala sobre os interpretadores que ele conversou e viu que existia e como eles fizeram para definir como ia ser o do Golang. Ele usa Bom, o do CPython é um reference counter com um detector de loops. Então, cada vez que você dá del ou que vai sair do contexto, ele percebe que não tem uma referência, arranca o atributo e quem não tem mais referência é jogado para fora da memória. Beleza, é assim que funciona o CPython. E aí tem loop entre eles. Se, por exemplo, variável A aponta para B, B aponta para C e C aponta para A, ele percebe isso depois de algum tempo e arranca as 3 fora da memória de uma vez. O Golang é um negócio bem mais complicado, que é um Tricolor Mark and Sweep projetado por Dijkstra em 78. Só que eles fizeram isso paralelo e com pausas limitadas. Então ele roda ao mesmo tempo da sua aplicação. Enquanto a sua aplicação está rodando em 15 processadores, tem um processador passando na aplicação inteira, vendo o que dá para arrancar da memória. Não para a sua aplicação para fazer isso. Já tive projeto que o gestor chegou e não, a gente não vai usar interpretado porque tem Garbage Collector, não posso ter latência, então esse negócio de interpretado não vai rolar. Não costuma ser um problema em Golang. Existe uma pausa ao mundo no Garbage Collector deles, mas ele é limitado com baixíssima latência. Eles otimizaram para isso. E aí, o pessoal do YouTube resolveu fazer o Grumpy Transpiler.
qual é o histórico? O pessoal do YouTube tem muito legado em Python e Python 2. Eles têm muito código escrito em Python 2. E no Google sente-se que existe uma tendência a escrever as coisas em Golang nesse momento, e não em Python. Eles podiam reescrever boa parte do YouTube em Golang, ou eles podiam escrever um negócio que reescrevesse para eles. Eles resolveram fazer um transpiler. Entra código Python de um lado, sai código Golang do outro, compila e sai um programa Go. Tudo bem? Mas por que é que a gente programa em Python? Já que Golang é tão legal, vamos todo mundo programar em Go? Vamos fazer a Golang Brasil e não a Python Brasil. Python, na minha opinião, é muito legal porque ele tenta resolver um problema específico, que é a produtividade do programador. Quando o Guido falou que ele queria programadores programando rápido, eu acreditei nele. E o pessoal do YouTube aparentemente também. Python é uma linguagem que prima por facilidade de escrita de código e por mantenabilidade. Se a gente pode não perder essas coisas e ter a performance de Golang, eu acho que é uma boa tentativa. Acho que a gente deveria tentar fazer coisas assim. O Golang Transpiler foi posto no mundo pelo pessoal do Google. Tem um artigo do Google Blog ali. E eles publicaram também um benchmark. Um benchmark altamente complexo que faz Fibonacci. Eles vão lá e executam Fibonacci várias vezes e veem quão rápido eles conseguem fazer Fibonacci em máquinas com milhares de cores. E esse é o benchmark que foi publicado. Eu rodei na minha máquina, realmente existe. O código está ali, você pode rodar se você quiser. E os resultados que eles conseguiram foram esses aqui. Para uma thread, o CPython é mais rápido. O Global Interpreter Lock, ele é realmente rápido se você tem uma thread. É muito simples fazer isso com ele. Esse é um dos grandes argumentos para manter ele em vez de fazer milhares de microlocks dentro do CPython. Mas quando você coloca duas threads, já não vale a pena, porque o Grumpy consegue executar as duas ao mesmo tempo, consegue encher 100% de CPU nos dois processadores. Quando você vai escalando isso, em 8 processadores, o do CPython praticamente não melhora, talvez piore, para cada processador que você colocar. Sendo que se você estiver trabalhando com Grumpy, é o mesmo código Python e ele aumenta a performance linearmente. Isso para mim já é um grande motivo para a gente tentar usar esse negócio. Não é perfeito, não faz tudo nesse momento, mas faz quase tudo. Sem otimização. A gente não está tentando ter otimização, a gente está tentando ter cobertura ainda. Que todo código Python consiga rodar em Grumpy. E ele já é mais rápido em alguns testes. Ok, benchmarks são grandes mentiras, mas acho que dá pra gente seguir nesse caminho por enquanto. Até aqui tudo bem? Tá. Essa parte é um pouco mais pesada. É como é que o Grumpy funciona por dentro, como ele faz aquele treco bizarro dele. Tem um exemplo, tem como foi feito o reuso de código no Grumpy, e tem como são feitos os módulos internos. Tá. Essa linha aqui é um jeito bem ruim e mal feito de você rodar um código Python. Você dá um echo no Python e ele executa. Você pode fazer isso no Grumpy. Se você estiver dentro da pasta do Grumpy, você faz a mesma coisa, pipe make run. Ele pega aquilo e transpila para código Golang, compila e executa. Essa linha de Python vira 26 linhas de Golang. Bonitas. E marcadas ali no verdinho, onde é cada linha, tem um for ao redor, como o Golang. Quem aqui já programou em Golang alguma coisa? Golang não tem exception. Você tem que retornar se deu errado ou não. Então tem um loop quase infinito ao redor de cada linha para ver se teve uma exception ou não. Não é bonito, não é o mais eficiente, mas consegue ser mais eficiente que o CPython se você estiver trabalhando com multiprocessamento. Essa aqui é a linha que está sendo rodada. Esse é um exemplo um pouco mais complicado, só um pouco. Você vai setar a variável A, variável B, dar um join na IB e imprimir o mesmo Hello World. Isso aqui vira 75 linhas de Golang. Vamos lá, as linhas que você transpilou são marcadas no código, é legível, não para seres muito humanos, mas dá para você entender o que está acontecendo. Antes de ele começar a rodar,
Entendemos que em Python as strings são imutáveis. Então ele cria as strings imutáveis, as coisas de globals que existem, como o object, que é a mãe de todas os objetos, a base exception e tudo mais, e as strings que ele percebeu que tem. E aí a gente tem a primeira e a segunda linha, em que ele verifica se não dá exception na hora de achar a variável A, verifica se não dá exception na hora de achar a variável B, atribui uma na outra, diz que mudou de linha, porque se der uma exception ele tem que perceber, criar o traceback igualzinho o CPython. Aqui ele está atribuindo hello world em cima de A, world em cima de B, aliás, hello em cima de A, world em cima de B. E aqui a terceira linha é maravilhosa, olha que coisa dos infernos. Parece que mudou um pouco o lugar das setas, mas você consegue entender que ele está tentando pegar a variável A, ele está tentando pegar a variável B, e estamos trabalhando a terceira linha do código ali de cima, gente. Aí ele pega isso e cria uma lista com A e B dentro. Aí ele cria uma string de só vírgula espaço, pega o método join que tem nessa string e aplica isso em cima da lista que ele acabou de criar antes, com A e B dentro. Pega o retorno disso, guarda numa temporária, porque pode ser que message ainda não exista, que seja uma coisa que você não pode atribuir, e então pode ser que dê mais certo. Pega essa temporária e atribui o valor da temporária na variável message. E depois ele segue a vida, vê se existe message mesmo na hora de printar, e chama o método print e printa o negócio. Muito bonito, só que horrível, mas funciona muito bem. Ele printa a message ali embaixo. Como é que os caras conseguiram fazer isso? Bom, tem um parser de Python escrito em Python chamado PyParser. Então se você conseguir transpilar ele, você já tem um parser de Python em Golang. Tá. Você pode reusar vários trechos da CPython que são escritos em Python, não são escritas em C. E coisas que existam uma Python Pure version de coisas em C, você também pode usar, porque o que for Python puro ele vai conseguir trabalhar. A standardlib da CPython, por exemplo, string.io, é todo em Python, não tem nada que seja em C. Eles pegaram e puxaram direto. Datetime, na CPython é escrito em C, mas o projeto PyPy reescreveu em Python puro. Então eles usaram, e várias coisas são assim. E operator, por exemplo, da Ouroboros, e outras. De Golang também dá para reutilizar. Porque isso é um transpiler, você consegue reutilizar coisas da standardlib e não standardlib Golang. A integração entre códigos Go e códigos Python é transparente, é bem transparente. Go já tem math, pi, e o que é si? Teto. Arredondamento para cima. E aí, para você implementar a versão Python de arredondamento para cima, você pode usar a versão Golang de arredondamento para cima. E você consegue reimplementar as coisas que faltaram bem mais rápido. Mas tem certas coisas que não dá para fazer desse jeito. Por exemplo, Object, Base Exception e essas coisas bem internal mesmo de Python, não ia dar para fazer assim. Então eles implementaram em Go mesmo. Object, bom, não tem herança em Golang, mas tem uma coisa que parece herança. Então você tem a struct object interna, e depois você tem a struct int, que estende de object. E aí a parte que eu acho bem bonita. A threading usa os canais de Golang. Os locks não são locks verdadeiros, eles são channels. Desse jeito, se você programar direitinho, você quase não tem bloqueio. Porque a thread ela vai travar e vai subir outra e não tem problema. Lembrando que como tudo isso são estruturas Golang, são instâncias de coisas Golang, o Garbage Collector do Golang resolve isso para mim. Eu não preciso ficar pensando em Garbage Collector.
Vamos lá, os caras do Go já estão resolvendo garbage collector, já estão resolvendo paralelismo, já estão resolvendo um monte de coisa para mim. Eu não preciso reimplementar isso. É só usar, eu implemento a linguagem e acabou. Tá. Uma limitação é que não existe bytecode nessa versão. Então, eles admitiram, os desenvolvedores, que não vão conseguir fazer eval e compile. Na minha opinião, é possível permitir eval e compile, mas vamos primeiro fazer todo o resto e depois a gente volta para resolver os cantos. O roadmap do projeto. A Antitest tem funcionamento básico e rodando já alguma suíte do CPython. Drop-in, pegou o código da CPython, jogou no Grump e ele funciona. Todos os benchmarks do CPython rodando é para ser em julho de 2017, não aconteceu. Todas as suítes do CPython rodando sem erros, era para ser em setembro de 2017, não aconteceu. A estratégia e design para suportar Python 3 era para outubro de 2017 e também não rolou. Mas a gente ainda não perdeu o suporte completo a Python 3 em julho de 2018. Tem um pequeno problema com esse roadmap, ele está bastante atrasado. E esse é o objetivo dessa palestra inteira, é pedir ajuda. Por favor, dê fork no projeto. Eu não sabia Golang até eu entrar nessa coisa, eu achei muito boa a ideia. E fui lá, não, vou pegar um bugzinho, vou lá dar uma olhada. Aí o print parece que estava printando os caracteres a mais. Vou resolver o print. Aí eu descobri que o print usa soft spaces. Oh meu Deus. Aí eu descobri que getAttr não estava implementado. Aí eu descobri que quando você substitui sys stdout, ele não propaga para o print. Você substitui sys stdout e ele continua printando no stdout. E comecei a resolver essas coisas. Pessoalmente está sendo muito proveitoso, estou aprendendo bastante coisa de Golang que posso usar em outras linguagens, porque a concorrência em Golang é muito forte. Mas eu não quero programar em Go para sempre. Eu estou programando em Go para programar em Python. Por favor, me ajudem. Cliquem ali no botão fork. Gente, era só isso que eu tinha para falar. Queria saber se vocês têm perguntas. Oi, como é que está o nível de suporte ao Python 3? Tem algum suporte? Tem tanto suporte quanto você tentar rodar no Python 2. Não tem nada de suporte. Ele é um interpretador de Python 2 mesmo. Códigos que consigam rodar nas duas vão conseguir rodar nele, certo? Mas não tem. Eu imagino que no futuro, assim que Python 2 esteja 100%, a gente começa com async await, e depois vai evoluindo. Talvez, na minha opinião, isso pode evoluir para o único interpretador runtime que consegue rodar nativamente Python 2 e 3. E aí a gente consegue portar mais tranquilamente no futuro. Parabéns, Ala, pela palestra. Eu queria saber o seguinte, quais são as suas ambições usando, no caso, essa biblioteca, e se tem alguma ambição voltada para a área de Data Science, se tu pode exemplificar isso aí. Tá. A minha ambição é conseguir programar com produtividade e alta performance. Bom, eu acredito que Golang vai substituir em grande parte as aplicações que hoje são de C. Mas Golang tem muita preocupação com paralelismo, além de concorrência. Quando eu trabalho com CPython e eu desço para o nível de C, nesse momento o Global Interpreter Lock pega. Eu estou com 16 processadores com Python puro, beleza. Quando eu desço para C, eu não consigo mais rodar paralelo. Como as bibliotecas de Golang já se preocupam com isso, quando eu descer para conversar com MySQL usando uma lib Golang, eu posso realmente usar os 16 processadores. É isso que eu quero com uma pessoa que quer programar bem. Não sei, eu tenho mais outro pedaço da pergunta, eu perdi. A parte de Data Science. A parte de Data Science é muito dependente, principalmente o que eu vi até agora, de NumPy e coisas escritas em C. NumPy é um problema, porque até o pessoal do PyPy, que é bem Data Science, não conseguiu portar inteiro. Eles implementaram algumas interfaces, porque eles têm que ficar olhando o ref count e simular o jeito que CPython funciona. Eu imagino que, assim que a standard lib esteja completa,
e que a gente consiga portar para Python 3, chegar ao suporte a Python 3, o próximo passo, na minha opinião, deveria ser portar num Py e, em seguida, outras coisas. Opa, parabéns pela palestra. Eu queria perguntar se tem algum tipo de suporte já para sobrecarga de operadores que o Python oferece e tudo mais. Sim, eu não vou dizer todos, porque eu posso morder a língua, mas a não ser os que eu não sei que estão quebrados, todas as instruções de Python 2 estão suportadas. Se você sobrescrever mu, sub, iter e next, coisas desse tipo, tudo funciona. Já funciona muito bem. O pessoal que fez o transpiler, eu não conseguiria fazer um transpiler que nem esse, mas ele já está lá e funciona muito bem. Às vezes você tem que implementar um pedaço interno, puta, ninguém implementou getTTR. Tá bom, eu implemento o getTTR. Mas setTTR eu garanto que já está implementado. Por exemplo, metaclasses já está implementado. Você pode fazer decorator, função que retorna função, função com objeto de primeira classe, tudo isso funciona. Opa, você falou que foi o pessoal do YouTube que começou isso daí, né? Eu queria saber se o próprio YouTube ou o Google está investindo numa equipe dedicada a trabalhar nesse projeto, ou se isso foi algum experimento interno de alguma equipe deles e agora eles abriram. Como é que está a questão da manutenção disso daí? Tá, eu não sei internos do Google. O que eu sei é o que eu consegui ler nas entrelinhas dos commits que o GitHub tem lá nos point cards e coisas assim. E também tem um chat que você pode ir lá e conversar e mandar mensagem e a galera responde. O Jitter, né? Tem o Jitter da página. E de trabalhar no dia a dia. Mandar uns PR e a pessoa fala, muda por favor esse estilo aqui, não faz desse jeito. O que eu percebo é que não existe uma equipe dedicada, posso estar errado, espero que eu esteja errado, espero que isso mude. Mas eu não vejo poucos committers, eu vejo bastante committers com poucos commits cada um. Então são pequenas coisas que vão entrando. No último mês entrou implementação de Kiwi com channels, eu achei isso muito legal. No mês anterior entrou toda a parte de complex number. Tá indo a passos curtos, mas está indo, é isso que eu senti pelo menos. Uma coisa, se eu puder acrescentar, eu senti que entraram desenvolvedores de outros runtimes que não estão mais em desenvolvimento. Então o pessoal que estava ajudando o Piston começou a ajudar a Grump. O pessoal que estava no... Puta, tinha um outro antes. Shadskin? Não, era outro. Tem um outro interpreter que estava tentando entrar e aí falhou, beleza, mas essa galera está trazendo as experiências junto para implementar aqui. Opa, bom? Parabéns pela palestra, bem legal. E assim, até o Vinícius aqui me fez uma pergunta durante a palestra que eu achei legal levar no final. Você já conhece algum caso de algum maluco, sei lá, que tenha tentado transpilar um framework, mesmo que seja pequeno, tipo um Flask, sei lá, alguma coisa assim? Sim, conheço. Eu tentei pegar um programa Flask de um arquivo e transpilar, ele falou, não tem socket. Isso é muito legal, isso é uma conversa que eu estava tendo. Como tudo que é Python transpila certo, e tudo que é internal está pronto para ser feito, assim que um cara implementar socket, aí vai funcionar. Puta, aí não tem ainda tal flag. Puta, o cara vai implementar e funciona. Por exemplo, handle funciona, menos shuffle. Se você precisa de uma lib que implementa handle shuffle, você pode implementar handle shuffle em Python, e aí tem suporte. Entendi. Bacana, legal. Valeu. Mais alguém? Não? Gente, muito obrigado. Era só isso que eu queria falar para vocês.